Pensem numa aeronave de combate. Uma que junta a agilidade de um caça, a furtividade de um bombardeiro praticamente invisível e a capacidade de pousar na vertical, como um helicóptero. Não, isso não é ficção científica. É a pura engenharia por trás do F-35B. Mas a grande questão é, como foi possível transformar esse verdadeiro paradoxo voador em realidade? Essa precisão, que chega a ser quase sobrenatural, não vem só da habilidade de quem está no comando. Na verdade, ela é o resultado de uma verdadeira sinfonia de inovação e de engenharia. Cada sistema, cada centímetro da superfície, tudo foi projetado para alcançar um nível de controle que até então era simplesmente inimaginável. Essa era a pergunta de $1 trilhão. Como unir três filosofias de design que são, em essência, opostas? A força bruta de um caça, a astúcia de um bombardeiro stealth e a delicadeza de um Harrier. Tudo isso em uma única e coesa máquina de guerra. Para a gente entender essa máquina, vamos ter que desmontá-la peça por peça. Primeiro, vamos olhar para as contradições do seu projeto. Depois, para sua capacidade de se tornar um fantasma para os radares. Em seguida, vamos ver como ele desafia a gravidade, explorar sua mente digital em colmeia e, por fim, entender o preço que se paga por tanta versatilidade. E é aqui que mora o paradoxo central do F-35. Pensem bem, a agilidade exige grandes superfícies de controle. Já a furtividade exige formas suaves, sem interrupções. E o pouso vertical? Bom, esse exige um sistema de propulsão massivo. Tentar juntar o F-16, o B-2 e o Harrier em um só avião é basicamente uma batalha constante contra as próprias leis da aerodinâmica. E aqui vale esclarecer um ponto crucial sobre a tecnologia stealth. Muita gente pensa que o avião fica invisível, mas não é bem assim. O verdadeiro objetivo é ser detectado o mais tarde possível. Isso dá uma vantagem tática que é decisiva, a capacidade de ver o inimigo muito antes de ser visto. E para atrasar essa detecção, cada milímetro da superfície do F-35B foi literalmente esculpido. A meta é uma só: minimizar a assinatura de radar, ou seja, reduzir ao máximo a quantidade de ondas de radar que o avião reflete de volta para a fonte. A forma do avião é sua primeira e mais importante linha de defesa. Ângulos retos, por exemplo, são como espelhos perfeitos para o radar. Eles refletem o sinal direto para a fonte. O F-35B, então, elimina esses espelhos. Ele usa caudas em V, bem anguladas, e uma fuselagem contínua, que desviam as ondas de radar para longe. Até as armas ficam escondidas em compartimentos internos para manter essa silhueta fantasmagórica. Mas o problema vai além das grandes superfícies. As ondas de radar podem viajar pelas bordas dos painéis, pelas frestas e a partir dali se espalhar, denunciando a posição do avião. E um caça moderno é simplesmente lotado de painéis de acesso. A solução, então, é uma abordagem tripla. Primeiro, as bordas dos painéis são serrilhadas, para quebrar e enfraquecer os reflexos. Segundo, uma fita condutiva especial é aplicada para absorver a energia que viaja pela superfície. E, por fim, a própria pele da aeronave, um composto de nanotubos de carbono, é projetada para simplesmente engolir as ondas de radar. Agora, vamos deixar a furtividade de lado e falar da capacidade mais famosa do F-35B, o pouso vertical. É nesse momento que o avião se transforma em algo que parece ter saído da ficção científica, capaz de pairar no ar e pousar em espaços minúsculos, como o convés de um navio de assalto anfíbio. Para conseguir essa proeza, a quantidade de energia necessária é colossal. Estamos falando de cerca de 29.000 cavalos de potência. Toda essa força é desviada do motor principal só para acionar uma enorme ventoinha de sustentação vertical, o lift fan, que fica ali bem atrás da cabine do piloto. E, ao mesmo tempo, lá na parte de trás, outra maravilha da engenharia está em ação. O bocal de exaustão do motor, ele é formado por 3 segmentos que giram de forma independente, e eles conseguem direcionar todo o empuxo do motor para baixo. Esse mecanismo é a peça-chave tanto para o pouso vertical quanto para decolagens curtas. O processo todo é uma dança complexa, perfeitamente sincronizada. A ventoinha é acionada, o bocal traseiro gira e pequenos bocais nas asas liberam ar para manter o avião perfeitamente nivelado. E o mais impressionante, tudo isso é gerenciado por um computador. O piloto consegue fazer um pouso estável com um simples apertar de um botão. Mas a proeza mecânica é só metade da história. O verdadeiro poder do F-35B está no seu cérebro digital. Um sistema de sensores e software que dá ao piloto uma percepção do campo de batalha que nenhuma outra aeronave consegue igualar.
É o que chamam de fusão de sensores. O sistema combina dados de câmeras e sensores espalhados por toda a fuselagem, e essas informações são projetadas diretamente no visor do capacete. O resultado, o piloto consegue basicamente olhar através do próprio chão do avião e ver o mundo lá embaixo. Várias tecnologias de ponta trabalham juntas aqui. O sistema de abertura distribuída dá uma visão de 360 graus. O radar de varredura ativa rastreia múltiplos alvos ao mesmo tempo. E todas essas informações, além de serem projetadas no capacete, são compartilhadas instantaneamente com outras aeronaves aliadas através de um link de dados seguro. É a criação de uma imagem unificada do campo de batalha. É aí que o conceito de mente de colmeia se torna real. Por meio desse link de dados de alta velocidade, um esquadrão de F-35s compartilha instantaneamente tudo o que seus sensores estão vendo. Isso significa que um avião pode detectar um alvo e outro, a quilômetros de distância, pode atacá-lo, sem sequer precisar ligar o próprio radar. Mas toda essa inovação tem um preço. Na engenharia, não existe almoço grátis. Cada vantagem exige um sacrifício. Vamos agora examinar os compromissos, as concessões, que tornaram o F-35B possível. 1,2 quilos. Esse é o peso apenas do módulo da ventoinha de sustentação, o lift fan. E durante o voo normal, quando ele não está sendo usado, esse sistema se torna basicamente um peso morto. São 1.200 quilos a mais que o avião precisa carregar, o que obviamente prejudica a agilidade e o consumo de combustível. É um equilíbrio muito, mas muito delicado. A capacidade de pouso vertical custa 1,2 toneladas de peso morto. Um motor que precisa ser absurdamente poderoso para levantar o avião acaba limitando sua velocidade máxima a Mach 1,6. E a aviônica revolucionária, que dá aquela visão de 360 graus, bom, ela vem com um custo e uma complexidade de manutenção que são simplesmente astronômicos. E isso nos leva a uma reflexão final. O F-35B é, sem dúvida, uma maravilha da engenharia que empurra os limites do que se acreditava ser possível. Mas ele também é um constante ato de equilíbrio entre capacidades conflitantes. A questão que fica é, seria ele o futuro multifuncional do combate aéreo ou um projeto que tentou fazer tantas coisas ao mesmo tempo que acabou se comprometendo em excesso? A resposta, provavelmente, continua a ser escrita nos céus.